Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live Papo de Costura de Vestido de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestidos de festa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Deni Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje, gente, nós vamos falar sobre forração de vestidos de festa, tá? Qual é o forro ideal para cada tipo de tecido, aquele forro que vai deixar o mesmo caimento, tá? A mesma estrutura, tudo muito certinho, tudo muito adequado um ao outro, tá? E nós vamos começar a falar um vestido de festa, para ele ser bonito, bom caimento, com toda aquela estrutura que tem um vestido de festa, com toda aquela beleza, né, com toda aquela pompa que tem um vestido de festa, ele precisa ter um ótimo caimento. E ele precisa estar forrado, é importante que ele esteja forrado, tá? E é importante também, gente, essa etapa da escolha do forro. Por quê? Porque na hora que você escolhe esse forro, na hora que você vai determinar qual é o forro que você vai usar, nessa hora também você está fazendo o quê? Vai influenciar assim diretamente no quê? No caimento, no acabamento e no conforto do teu cliente. Tudo isso, gente, é através do forro que você vai conseguir, tá? Então é o forro que você vai usar que vai te levar a ter esse resultado de oferecer conforto para o teu cliente, o teu vestido ter um caimento bonito e estar bem acabado, tá certo? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E acontece muito, talvez tenha acontecido com vocês também, quando a gente fecha uma encomenda, às vezes a gente deixa a critério da cliente escolher se ela quer, se ela não quer, ou que tecido ela quer para poder forrar o vestido. E às vezes acontece muito do cliente assim: ah, não quero, às vezes porque não quer gastar, né? Ah, não precisa colocar forro porque não quero gastar mais do que isso. Então a pessoa só pensa que o que vai facilitar para ela no sentido dinheiro, no sentido preço, mas não é exatamente assim, né? Vai modificar o que também? A qualidade do teu trabalho, tá? Então é importante que você opte por colocar um forro nos vestidos. E também acontece, gente, não é só o cliente, não é só o cliente. Oi, Mônica. Boa noite, Cláudia. Sejam todos bem-vindos, tá? Gente, e assim que eu tava falando, nem sempre é o cliente que não quer colocar o forro. Eu já vi profissionais que não querem colocar para não ter trabalho, sabe? E não pode, gente. Às vezes assim, não quero ter trabalho, então o tempo é curto para fazer, vamos fazer sem o forro mesmo. E nem sempre é assim. Pelo menos eu acho muito mais rápido fazer uma roupa que é forrada, porque a gente faz quase que duplo e depois a gente faz tudo embutido, do que fazer uma roupa sem o forro, né? Mas acontece muito isso, ou o cliente não quer e vai influenciar no resultado do teu trabalho, ou muitas vezes muitos profissionais eles acham que vai ficar mais fácil de fazer e não leva pela questão qualidade, leva pela questão assim, tempo para fazer, trabalho para fazer, né? E não leva para essa questão que é importante, que é a qualidade, o resultado e como você vai ser visto, o seu trabalho vai ser visto na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, que é muito importante, tá? Então, gente, a partir do momento que você decide, eu vou optar em não usar forro, você está optando e você está perdendo, aliás, uma chance de ter esse trabalho qualificado, de mostrar um trabalho melhor, tá? Então
muito importante essa etapa aí do forro, usar forro e também a escolha do forro certo, tá bom? Então vamos lá. Quando uma cliente ela escolhe fazer um vestido sob medida, né? Ela vai no ateliê e ela escolhe fazer o vestido lá, ela não foi na loja comprar, e ela te procurou para fazer essa roupa, esse vestido. O que ela quer? Ela quer exclusividade, ela quer que ele seja melhor do que o que ela viu em alguma loja pronto. Alguma coisa não estava legal lá. Então ela quer algo melhor, né? Com certeza esses detalhes como forro, acabamentos embutidos, eles fazem essa diferença. Por que um cliente prefere um sob medida? Aquele cliente, né, gente, que respeita esse tipo de trabalho, que valoriza esse tipo de trabalho. Ele procura porque ele sabe que é melhor, é direcionado para o gosto dele, para o que ele quer, né? Para o que ela quer usar, o que ela quer vestir, o tecido que ela quer usar. Então, assim, é muito exclusivo isso. E em troca disso, vem o quê? O teu trabalho qualificado, né? Você passa para uma outra categoria de trabalho, porque existem várias formas de costurar, existem vários tipos de costureiras, gente, né? Nem sempre a costureira que faz vestidos de festa, ela é a melhor costureira, porque tem que ver como ela faz esse vestido de festa, quais os acabamentos que ela usa, quais os tecidos, quais os materiais que usam. Então é isso. Então esse trabalho em relação a forro certo, tá? O forro adequado para aquele tipo de tecido que você está usando, ele faz o teu trabalho ficar mais qualificado. Ele influencia no resultado, tá certo? O forro, ele não é só um acabamento, é como se ele fizesse parte do vestido, né? A gente suspende um vestido assim e não é para ele parecer que tem um forro, é para dar a impressão de que é um tecido só. Por isso que ele precisa ter o mesmo caimento, a mesma estrutura, né? Se for encorpado também. Então isso é muito importante, tá? Costuras embutidas também, todas as costuras embutidas, porque também não adianta colocar forro e sair overlocando o forro, deixando ele encostar no corpo da cliente, né? Então assim, é forro, mas ele tem que ficar todo embutido, costura com costura, todo bonitinho, tá? Essa a diferença que faz, gente, de um vestido comum, tá? Para um vestido de alta costura, para um vestido refinado, para um vestido de alguém que trabalha com um tipo de costura mais refinada. São essas coisas que fazem diferença, tá bom? E como a gente vai fazer essa escolha certa? Como não errar nessa escolha? Eu já fiz todos os tipos de testes que vocês possam imaginar, gente. Vamos partir do princípio do que eu falei agora, que um vestido ele precisa ter a impressão de que é um tecido só. Suspender o vestido, ele tem o mesmo caimento. Então, para isso, significa que tecido estruturado eu tenho que forrar com um tecido estruturado. Tecidos encorpados, que é diferente de estruturado, tá? Também forrar um forro encorpado, tá? Que tenha um caimento assim mais encorpado. Tecidos leves precisam ter forros que tenham essa leveza, que tenha a mesma característica do tecido principal, leveza, tá? Que tenha caimento, que seja bem levezinho mesmo. Eu coloquei aqui, gente, por exemplo, o zibeline, né? Um tecido estruturado, bem estruturado, o zibeline. Ele é um tecido assim bem estático, né? Não é um tecido que tenha movimento. Ele é um tecido para fazer mesmo assim, para estruturar e ficar aquela, digamos, uma saia godê, ficar aquela estruturona ali, né? Toda armada. E é um tecido lindíssimo, né? E aí eu uso o tafetá Sevilha para forro, sabe? Esse tafetá, eu não sei, depende das cidades, eu acho que é com outro nome, não tenho certeza. Mas se a gente procurar assim, tafetá para forro, eu já vi esse tafetá Sevilha com uns 2, 3 nomes diferentes.
Eu vou colocar amanhã para vocês lá nos stories a amostra, tá? Vou mostrar para vocês e vou colocar os nomezinhos lá pertinho para procurar. Quando forem procurar, vocês terem uma ideia do qual é, tá? Ele é um tafetá leve, ele é próprio mesmo para forro, ele só é para forro. E ele fica muito bem em tecidos como o zibeline, para forrar o tafetá mesmo, o tafetá como principal, aquele tafetá de seda que a gente faz vestidos de noiva. Então, esse tafetá Sevilla, ele também fica muito bem para poder forrar esse tecido, tá? Mas é isso, o zibeline, por exemplo, se você vai fazer um vestido sereia, por exemplo, né? Todo vestido sereia, ele tem que estar bem adequado no corpo, bem encaixado no corpo, e o forro também precisa estar da mesma forma. Por isso que eu gosto desse tafetá. Eu não vou indicar outro, gente, porque de verdade eu só uso esse tafetá para forrar esse tipo de vestido, sabe? Esse tipo de tecido, zibeline, por exemplo, né? Tecidos assim, bem estruturados, tá? Eu só uso ele. Agora é importante, no corpo dos vestidos eu sempre uso o mesmo tecido. Eu sempre faço duplo e a saia é que eu forro com outro tecido. Porque eu sempre gosto de buscar a mesma textura para ficar no corpo, principalmente esses vestidos que são estruturados, que eles têm que ficar bem encorpados no corpo, bem arrumados mesmo. Eu gosto de usar sempre o mesmo tecido para forrar, tá? E o zibeline é isso, né, gente? Os forros encorpados. Forros encorpados, o cetim com elastano, que é o meu preferido, eu uso muito em tecidos, em todos os crepes eu uso o cetim com elastano e alguns finos também, mas a gente vai chegar lá nos finos, tá? O cetim com elastano, ele é um tecido assim maravilhoso para forrar, mas tem que atentar para uma coisa, tem um cetim com elastano que tem mais qualidade e tem um que tem menos qualidade. Tem um que quando corta ele já fica todo enviesado, ele solta muito rápido. Então ele tem assim tecidos com elastano, cetim com elastano de qualidade e com qualidade bem, sabe? Então é importante olhar para esse detalhe na hora que for verificar esse cetim com elastano, para poder não comprar esse tecido que ele normalmente ele é bem mais barato, esse tecido aí, mas ele desfia muito rápido, qualquer coisa que encosta ele puxa o fio, sabe? Não tem uma qualidade muito boa. Então eu acho assim que não é muito legal de usar esse, tá? Mas o cetim com elastano, gente, ele é muito bom. Ele é acetinado, né? Ele é sedoso para ficar encostando no corpo. Ele tem um caimento maravilhoso. Eu gosto muito de usar cortado no enviesado, que ele fica bem molezinho, ele cai, fica bem legal, tá? E super confortável, muito confortável. Boa noite, Eric, seja bem-vindo. E eu uso para forrar o que? O crepe Dior, o crepe Pascale, o bucol, o crepe Valentino. Gente, todos os crepes eu gosto de forrar com o cetim com elastano. Quase todos, não, todos, gente. Todos os crepes eu gosto de usar o cetim com elastano, sabe? Fica muito maravilhoso. Gente, eu não uso malha. É errado usar malha? Não tem muito essa questão de regras, sabe? Não gosto muito dessa coisa de regras. Tem gente que usa, né? Usa elanca. Eu não uso, eu não gosto muito de usar a elanca, porque acho que perde um pouco assim a beleza do vestido por dentro. Não acho legal, o caimento não fica bom, então assim, o acabamento mesmo assim por dentro eu não gosto, sabe? Mas assim, só uma dica, se for usar, porque às vezes acontece que a gente precisa usar, né? Tem jeito, às vezes a gente não acha a cor do que a gente precisa, às vezes a gente precisa fazer um vestido com elastano, por exemplo, e sereia.
Claro que o forro ele precisa também ter elastano, né? E ficar bem pegado no corpo. Se você não achar um tecido que vá se adequar a isso, você vai precisar comprar a elanca. Você vai precisar comprar uma malha que fique bem coladinho no corpo. Mas é importante assim, você vai usar na saia, na parte da saia, elanca, ok, mas nunca usa na parte do corpo, tá? No corpo sempre usa o tecido mesmo. Não usa o mesmo forro da saia, a elanca, qualquer outro tipo de malha no forro do corpo. A elanca eu acho ela não muito confortável. Também tem outra questão, gente, aqui na minha cidade, aqui em Manaus, é quente, sabe? É bem quente. Então eu tenho muito cuidado em relação a essa questão dos forros, porque para não ficar muito quente. E a elanca, ela é quente. Então, por isso também que eu não costumo muito usar, porque fica incomodado mesmo, sabe? As pessoas se incomodam e aí acabo não usando. Mas é importante isso, tá? Se vai usar, tenta colocar no corpo, onde fica, né, mais pegado aqui na parte da cintura para cima, o mesmo tecido que você vai usar como tecido principal, né? Que é o tecido base que você tá usando, usa também para forrar a parte do corpo, tá? E usa malha só na parte de baixo, tá certo? Mas muita gente usa, gente, malha, sabe? Elanca light, né? Para forrar. Os tecidos leves como musseline, o gazá, né? O chiffon, tecidos leves, fluidos, né? Eles precisam ser forrados, claro, com um forro que tenha as mesmas características, né? Que eles tenham o mesmo caimento, que eles tenham a mesma leveza, né, do tecido principal. Para quê? Para não perder esse caimento, para não perder a beleza do vestido, para deixar o vestido bem leve, bem solto. Então ele precisa ser da mesma forma. Eu costumo usar, gente, eu faço assim de 3 formas. Eu separei assim, são 3 formas que eu faço vestidos finos e da forma que eu uso o forro, tá? Que eu quero passar para vocês. Às vezes a cliente ela quer um vestido fino, tecido fino, um tecido que tenha uma leve transparência, mas ela quer que apareça o brilhinho do forro. Então, nesse caso, eu uso o cetim com elastano. Mas se por acaso a saia é solta, corta no viés, o cetim com elastano ele desce, ele fica bem bonito, ele fica bem molezinho, então ele fica maravilhoso. Dá super certo. Fica aparecendo o brilho que a cliente quer, não perde a leveza, mas assim, não perde, entre aspas, né? Porque ele fica um pouquinho lá embaixo, com aquele, não chega nem a se dizer assim, que é um volume, mas ele fica um pouco aberto, e às vezes a cliente quer assim, ela não quer aquela coisa assim, bem caidinha, né? Ela quer um pouco abertinho ali embaixo, mas de uma forma bem sutil. Então, o cetim com elastano, gente, ele fica maravilhoso para fazer isso, tá? Isso se ela não quiser uma coisa bem leve, tá? É importante atentar para isso. O segundo cliente é aquele cliente que quer um vestido fino, ele quer crepe, não fica leve. Assim, não fica inseguro, Érica, em relação a peso do vestido, tá? Você tem que verificar a questão caimento, textura, né? O caimento do tecido, sempre focado em quê? Que o tecido principal é o que eu comando ali, tá? O forro ele só tem que acompanhar isso tudo, mas o principal, se é um gazá, então tudo tem que estar muito leve. Se é um tecido mais pesado na frente, tudo tem que estar um pouquinho mais encorpado. Então uma coisa ela vai juntando outra, por isso que eu digo assim que o forro ele é assim como se fosse um só, né? O vestido tecido principal e forro é como se fosse uma peça só.
Eu vou já te responder, tá, Sulei? No tule, né? Então tá, bora voltar aqui, gente, depois eu respondo pra vocês, tá? Deixa eu só ver aqui onde que eu tava. Ah, tá. O segundo cliente é aquele que quer um vestido, por exemplo, chiffon ou musseline, né? Bora botar musseline. Que ela é um pouquinho mais fechada, mas ela ainda fica aparecendo brilho. Aí a pessoa diz: Dani, eu vou para um casamento de dia, eu quero leveza, mas eu quero que fique uma coisinha assim encorpada, não quero aquela coisa escorrida, que é assim que elas chamam, né? Mas eu não quero brilho, eu não quero que fique aparecendo que tem um forro com brilho. Nesse caso eu uso crepe aia, gente. Ele é um crepe barato, ele é um crepe que tem um caimento muito legal, tá? É o crepe aia. Ele é um crepe muito bom mesmo. Dá até pra fazer com o tecido principal também, mas eu uso ele mais pra forro. Mas ele fica muito bem se for colocado dessa forma, tá? É um tecido fino, mas eu não quero que fique aquela coisa muito caída. Coloco o crepe aia e ele vai abrir pra baixo um pouquinho, pra ter aquela leveza na hora que anda, mas abrir um pouquinho mais. Eu não tô falando, gente, de volume não, tá? Tô falando só aquela que fica bem bonito quando anda, assim, que não fica aquela coisa muito escorridinha. Então, coloca um crepe que não tem brilho nenhum e vai ficar maravilhoso, tá? Eu uso sempre o crepe aia. E a terceira opção para aquela pessoa que quer fino, leve, fluido, levíssimo, mas ela quer que não perca nada disso, ela quer que continue com o tecido principal, não mude nada, assim, o caimento, ela prefere que seja do mesmo jeito, ela não quer que tenha nem volume, nem brilho, nem nada. Aí o que eu faço? Eu faço duplo o tecido, eu uso duplo. E quando você faz o orçamento, você tem que verificar tudo isso antes de você passar o orçamento, porque às vezes isso quando a cliente não traz, né, o material, mas quando você for anotar para ela, a mesma coisa. Como é que você quer esse vestido? Como você quer que fique essa saia? Que tipo de forro você quer que eu use? Eu sempre pergunto primeiro, gente. Eu sempre pergunto porque muita gente entende bem legal sobre isso, sabe? Já é acostumado. E aí a pessoa me fala. Agora, se ela me fala alguma coisa que eu acho que não vai ficar legal, que eu sei que não vai ficar legal, assim, por experiência, eu sei que não vai ficar legal, então eu vou falando com muito jeito, mostro um outro material que fique bom, mostro um outro tecido, para poder encaixar isso no orçamento de forma clara, porque às vezes você faz um orçamento com um tecido que a pessoa quer, coloca failete, digamos, não sei se tem na cidade de vocês failete, que é um tecido bem mesmo fininho, bem sintético ele. E aí depois ela já, esse forro não ficou bom. Aí você vai lá e tem que trocar ou comprar outro, né? Então, desde o começo, se você decidir com ela como vai ser esse forro, qual forro você vai colocar para que fique do gosto dela o vestido, para que tenha o mesmo caimento que ela precisa, então o forro tem que estar adequado a isso. E preço também, né? É importante, tá? Verificar tudo isso antes de passar preço, antes de chegar assim a toda a conclusão de comprar material, tá? Para poder verificar exatamente o que você vai usar como forro. É importante, tá? Eu anotei aqui, gente, umas dicas extras. Mas antes eu vou responder aqui para... quem perguntou sobre o tule, Cirlei? Então, o que eu faço com o tule? Quando é uma roupa de tule, que eu coloco duas, três camadas de tule, então o forro fica muito longe do tule, né? Então assim fica bem difícil de ver, digamos. Mas, né, ele não tem acetinado, ele não tem nada, ele tá ali só para proteger e para dar a impressão de que não tem nada, como se fosse só o tule. Às vezes eu uso uma camada de chiffon quando a roupa é escura, quando é uma cor fechada, eu uso chiffon, ou então eu uso crepe georgette, ele é um pouquinho mais fechado, não dá pra ver nada.
E quando a roupa é clara, eu uso também o crepe eye, é o mesmo que eu falei ainda agora. Eu uso um crepe e ele fica super bonito, tá? Ele tem um caimento bem legal, gente, esse crepe eye. Eu não sei se alguém já usa aí, mas ele é um tecido muito bom para usar para forro, tá? E é isso, gente. Assim, vamos às dicas aqui, tá? Na hora que você for comprar esse forro, você vai olhar, você pega o tecido principal. É um tecido encorpado, né? E você vai usar também um tecido encorpado para forrar, tá? Aí você vai colocar o tecido encorpado em cima do forro encorpado, do tafetá ou de algum outro que a loja te indique. E você verifica se ele tem a mesma, se ele vai aderir ao corpo da mesma forma. Coloca como se você fosse vestir, aperta assim no corpo, sabe? E você vai sentir que esse tecido ele vai junto um com o outro. Tecido com elastano, eles têm que estar iguais, né? Eles têm que esticar iguais, porque senão o de dentro vai ficar embolado, tá? Então assim, faz isso, na hora que compra, coloca um em cima do outro. Nunca compra um forro sem o tecido principal próximo, para poder você fazer esse, sabe? E verificando isso. E a mesma coisa é um tecido fino. Eu vou comprar um tecido fino e vou forrar vou colocar 2 camadas, não sei, vai colocar o crepe eye junto com o chiffon. Então você pega os dois juntos e suspende, tá? Mais ou menos no corte que você vai fazer, ou de canto. Se você pegar ele bem no canto e suspender, ele já vai te dar o caimento que ele vai ficar, o tecido. Então normalmente eles têm que cair juntos, eles têm que ter um caimento assim junto, sabe? E aí dá super certo. E às vezes assim, você vê que um tecido, se você pega um tecido diferente um do outro, você vê que um tecido ele fica um pouco mais com ondinhas assim, sabe, com camadas, e o outro não. Então assim, já não casou, sabe? Já fez um pouco de diferença. Então é isso que você tem que ver. E os crepes, eles têm esse caimento igual. Por isso que eu gosto muito de usar para forrar os crepes o cetim com elastano. É só você fazer esse teste, gente, não tem erro, tá? E aí dá pra você saber se o caimento tá legal, tá certo? Aí eu já falei aqui também sobre o forro que você não vai... Assim, só repetir, tá? Que eu anotei aqui como dica também, mas em relação ao forro do corpo, que às vezes a peça ela é estruturada. Por exemplo, eu faço vestidos que a parte de baixo, ele é todo leve, né? Saia godê, bem levezinho, às vezes ele é duplo, com o mesmo tecido e tal. Mas o corpo, a cliente quer com decote, né? Estruturado, ela quer que eu faça um recorte de princesa, eu encaixo aspa, né? Então tudo a gente faz na parte de cima para poder ficar uma roupa modelada. Então nesse caso você vai usar o mesmo forro da parte da saia? Não, né? Você vai ter que colocar um tecido mais encorpado no corpo. E não se preocupa, não importa se não é o mesmo tecido, mas busca um tecido que ele fique bem estruturado para poder dar a modelagem que precisa, tá? Mas busca sim a mesma cor, busca suavizar a roupa por dentro, tá? Em relação ao tipo de tecido que você está usando, casar os dois tecidos assim, para poder ficar bem legal, a cor do forro que você está usando, tá? Mas se você usar um tecido muito fino para forrar, mesmo que você coloque entretela, que você coloque as aspas, né? Não vai ficar uma modelagem assim, estruturada, né? Bem modelada no corpo, tá bom? Então é isso aí. Existem alguns lugares, como aqui, que é super quente. Pode ser também que aconteça em algum momento que a sua cliente não queira mesmo que forre. Acontece comigo, a cliente não quer que coloque forro porque vai numa festa de dia, aqui é calor. Então vai acontecer, pode ser que isso aconteça, tá, gente? Porque é normal isso acontecer, né? A gente costura de tudo quanto é jeito, a gente acha clientes que querem as coisas mais diferentes possíveis. Tá, aconteceu que o teu cliente não quer o forro no vestido. O que é importante você atentar para isso? Você vai fazer o vestido como ela pediu. Quando eu faço um vestido que ele não tem forro, num crepe, por exemplo,
eu faço a costura escondidinha dos lados, né, para na parte de dentro ela ficar, não aparecer overlock. Então eu faço a costura inglesa nas laterais. E é importante atentar para a cintura na hora que você for colocar vestido, parte do corpo e parte da saia, né? Coloca um acabamento com viés, bem feitinho, bem arrumado, né? E embutir as costuras da parte do corpo, que aí, mesmo a saia não sendo uma saia forrada, fica um acabamento bacana, fica um acabamento bem feito. Porque assim, parece que quando a gente não forra e quando não fica duplo, quando não fica aquele peso, né, como o Eric falou, fica aquele peso de uma roupa forrada, né, que fica aquela coisa bem bonita, parece assim que não tá legal. E aí surge essa dúvida muito mesmo na hora de colocar um forro em relação a isso. E tem pessoas que não gostam mesmo, gente, de forro. Então o importante é caprichar no acabamento, quando essa roupa não tem forro, a parte da saia, né, claro. E fazer o melhor possível em relação ao acabamento, para que a peça fique bem bonita, tá? Assim, queria dar uma dica para vocês também em relação a forros que são... Vocês não, digamos, eu não achei o cetim com elastano, e aí meu cliente não se importa de pagar um pouquinho mais. E tem um cetim, gente, que é o cetim Mellow. Não sei se vocês conhecem, cetim Mellow, a seda silk, eu também uso para forrar. Fica lindíssimo, sabe? Fica um forro assim maravilhoso. Ele é um pouquinho mais caro, vai acrescentar no orçamento, né, da cliente, mas você explica em relação à qualidade, mas é uma opção. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui o cetim com elastano, ele tá R$15 um metro. E o cetim Mellow, ele é 22, 23. Não é tanta diferença assim, né? E a qualidade dele é assim, ele é maravilhoso. Ele é um pouquinho mais frio, ele tem um pouco mais de caimento do que com elastano, o cetim comum com elastano, né? E ele também tem ele é mais levezinho assim, sabe? O cetim Mellow. E a seda silk também é outra opção que eu uso quando eu não acho o cetim com elastano na cor, sabe? Às vezes a gente não acha nem próximo, né, da cor que a gente está procurando. Então eu uso essas opções, tá? Cetim Mellow e a seda silk, tá bom? Eu vou deixar, gente, na descrição para vocês esses nomes todinhos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando eu salvar essa live, eu vou colocar para vocês, tá? Esses detalhezinhos aí sobre esses nomes, que é importante para vocês verificarem depois, tá? E para finalizar, gente, lembrar, né, que fazer a forração com tecido certo, né, da forma correta, com certeza as tuas peças elas vão se destacar, né? Você está oferecendo um serviço melhor, um serviço caprichado, né? Um serviço de profissional. E aí, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai poder cobrar mais pelo seu trabalho. Então, assim, você vai crescendo, sabe? Você vai subindo na qualidade do seu trabalho. E aí, chega uma hora que aí a cliente ela não se importa, ela já quer a tua qualidade. Ela não quer mais saber quanto é o forro. Ela sabe que se ela deixar que você decida, você vai decidir pelo melhor. E quando eu digo o melhor, a gente não é o mais caro, né? É o melhor que convém para aquele tecido, para o caimento daquela peça e para o que a cliente precisa naquele dia, tá? É muito importante isso, porque não é porque digamos, é tecido fino, mas que horas ela vai usar esse vestido? É de manhã, é de tarde? Então vai verificando essas coisas para poder fazer essa escolha em relação ao forro, tá bom? Então é isso, tá? Que eu queria passar para vocês. E só recapitulando um pouquinho, a gente falou hoje sobre forração, né? De tecidos estruturados, encorpados, leves. E é importante, gente, que vocês façam tudo isso com muito capricho,
né? E vão fazendo testes. Existem outros tecidos também que dá para fazer, porque, como eu falei, depende muito de cada cidade. Tem cidade que a gente não encontra, né? Tem lugar que não encontra. Aqui tem algumas coisas que eu não acho, eu tenho que pedir mesmo de fora, mas assim, e aí a gente vai adequando. Ai, faz frio, Silene? Ai, manda um pouquinho do frio pra mim, porque é muito quente aqui. Tem que usar estola, né, Silene? Legal. Ai, bacana, gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu respondi pra Cirlei, né, do Tule. Não sei se eu esqueci alguma coisa sobre forros. Mas é isso, meus amores. Eu vou deixar essa live salva, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, com alguma coisa. Eu espero que isso possa ajudar vocês um pouquinho aí no trabalho de vocês, tá? E sempre procurando fazer essa melhor escolha, tá? Em relação ao forro. Sempre que for fazer uma peça, tenta adequar da melhor forma esse forro, tá bom? E se vocês gostaram dessa live, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Compartilha essa live, deixa seu like. E, gente, segue lá o canal no YouTube, tá? Deni Brito Ateliê. Também tem muitos vídeos bacanas lá de conteúdo muito bom. Então, um beijão pra vocês e boa noite, tá? E muito obrigada pela companhia de vocês.